Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quinta-feira, jornada dupla aqui no nosso canal. Hoje o Santos enfrenta o CRB, jogo decisivo, partida de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 9h30 da noite, com transmissão exclusiva do Prime Video, serviço de transmissão da Amazon. E é um jogo muito importante, um dos jogos mais importantes do semestre. Afinal de contas, se o Santos for eliminado pelo CRB na competição de mata-mata, terá apenas o Campeonato Brasileiro daqui até o final do ano. Então, para ter um calendário minimamente movimentado e ter a possibilidade de angariar uma bela de uma grana, o Santos tem a obrigação de eliminar o CRB hoje. Mas agora, na nossa primeira aparição aqui ao longo dessa quinta-feira, bora de resumão? Faz tempo que eu não trago um resumão para você ficar bem informado e atento e a par das últimas informações do Santos. Nesse vídeo falaremos sobre Gabriel Brazão, João Paulo, Júlio Furti, dois meninos da Vila e também sobre uma possibilidade de saída do atacante Guilherme, que aliás hoje deve ser titular na ponta esquerda do ataque santista. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho rumo aos 15 mil inscritos. Já somos quase 10.600. Muito obrigado a todos que têm apoiado o nosso trabalho. Compartilhe com os amigos, não esqueça do seu like, clica no hype, senta o dedo no hype e se você quiser e puder, torne-se membro do nosso canal. Temos batido papo o dia inteiro com os membros do canal, tem pré-jogo especial, tem show do intervalo, a gente debate, a gente concorda, a gente diverge. Vem para o clube de membros do canal Filho de Peixe, apoie o produtor de conteúdo independente. E lembrando que hoje à noite o pós-jogo é aqui comigo, no canal Filho de Peixe, onde o torcedor santista tem vez e voz. Acabou o jogo, corre aqui para o nosso canal, tá bom? Dados os recados, bora com as informações. Eu quero começar falando sobre Gabriel Brazão e, por tabela, falar de João Paulo. O Gabriel Brazão tem o seu nome envolvido com diversas procuras, sondagens de clubes do futebol europeu. Nós já trouxemos vídeo aqui no canal falando do interesse do Galatasaray no seu futebol. Já houve também uma especulação não, né? Porque especulação, às vezes o pessoal trata a especulação como uma inverdade. Já houve reportagens, assim fica melhor, tratando do interesse do Porto, de Portugal, no trabalho, no futebol do Gabriel Brazão. E a notícia da vez é de que o mais novo interessado no arqueiro santista de 24 anos é o Chelsea, da Inglaterra. O Santos sabe que assim que for aberta a janela de transferências internacional no meio do ano, o Gabriel Brazão sofrerá esse assédio europeu. A princípio, nem o Santos quer vender o Brazão e nem o Brazão quer sair do Santos. Mas as dificuldades financeiras e a extrema necessidade do Santos de fazer caixa devem fazer com que o Santos negocie o Gabriel Brazão. E eu estou dizendo isso com base numa reportagem do De Olho no Peixe que diz o seguinte, que o Santos agendou para a próxima terça-feira, dia 27 de maio, uma reunião com o staff do goleiro João Paulo, reserva do Brazão, para entender o que o staff do João Paulo pensa sobre o seu ciclo no clube. E na sequência, o Diário do Peixe escreve o seguinte: Brazão deve ser negociado. E o deve, no jargão jornalístico, é um verbo que nós utilizamos quando as fontes praticamente dizem o seguinte: ó, isso vai acontecer. Só não vamos dar 100% de certeza porque na vida tudo pode acontecer. Então o deve é quando a coisa está bem encaminhada, mas a pessoa não crava exatamente. Então, gente, é o seguinte, o Santos provavelmente deve perder o Gabriel Brazão para fazer grana e vai tentar segurar o João Paulo, que, vendo a titularidade absoluta do Brazão, entendia que caminhava para o fim de ciclo. Agora, sobre o Gabriel Brazão. André, você venderia o Brazão? Não. Primeiro porque eu acho que todo bom time tem que ter um bom goleiro e tem que ter bons goleiros. O reserva tem que ser bom. E essa disputa Brazão-João Paulo eu gosto bastante. Em segundo lugar, porque a gente sabe que os goleiros geralmente custam menos do que qualquer outro jogador. Só para você ter uma ideia, o Alisson, que já disputou 2 ou 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira, em 2016, se eu não estiver equivocado, 2015, foi vendido pelo Internacional de Porto Alegre a Roma, da Itália. E sabe quanto o Inter vendeu por um goleiro que está há 10 anos na Europa? 7,5 milhões de euros. E o Inter só tinha 50% do Alisson. E no caso do Brazão é mais ou menos parecido,
Porque o Santos só tem 60% do brasão. O que significa que se o Santos vender o brasão por 10 milhões de euros, que eu não sei se venderá, seria um valor superior a que o Inter vendeu o Alisson, goleiro de Copa do Mundo. É claro que quando ele foi vendido ele não era goleiro de Copa do Mundo. Se o Santos vender o brasão por 10, só vai embolsar 6. Então tem essa questão também. Para que seja um negócio absolutamente lucrativo e benéfico para o Santos, teria que ser uma proposta num valor absolutamente fora dos padrões para aquisição de um goleiro. Mas o brasão tem mercado, ele é jovem, ele tem 24 anos, é um ano em que é uma idade ainda que os jogadores se tornam alvos dos clubes europeus, é mais fácil vender o brasão para a Europa do que o João Paulo, que está mais próximo dos 30 anos do que dos 20. Então eu acho que o Santos infelizmente vai se desfazer do brasão e aí vai precisar seduzir o João Paulo e dizer, fica no clube porque você vai ser o titular absoluto com a saída do brasão e aí vai precisar contratar um outro goleiro, porque eu não gostaria de ter o Diógenes como reserva imediato. Tá bom, gente? Opinem aí sobre Gabriel Brasão, a possível saída, provável saída, e se você acha que o Santos tem que convencer o João Paulo a ficar, ou se vocês acham que não precisa convencer, porque se o Gabriel Brasão sair, ele já vai entender que é o titular absoluto, tá bom? Dando sequência, se você estiver gostando desse vídeo, evidentemente, deixa o like. E mesmo que você não estiver gostando do vídeo, dá o like só porque hoje eu vou aparecer aqui 2 vezes. Agora nesse vídeo e mais tarde no pós-jogo, tá bom? Dando sequência, gente, quero falar sobre o Guilherme. Porque nesse momento de crise do Santos, muitas das vezes as notícias acabam passando batido. Porque é tanta coisa, o torcedor santista está se afastando das notícias e aí muitas coisas passam batido. E teve uma informação que ficou meio escanteada, que é o seguinte: o repórter Pedro Rocha, que trabalha no Grupo Globo de Comunicação, no Sport TV e na TV Globo. Quem é o Pedro Rocha, André? Vocês se lembram daquela fatídica matéria da fila de desculpas para o Lucas Lima? O autor dessa reportagem é o Pedro Rocha. E olha o que ele trouxe ontem, às 5 horas e 2 minutos da tarde de ontem, quarta-feira. Olha só, a negociação foi encerrada, mas vale pela curiosidade. Santos e Atlético Mineiro estiveram próximos de fechar um negócio nas últimas semanas. Guilherme iria para o Galo em troca do perdão da dívida de Patrick e os empréstimos de Igor Rabelo e Igor Gomes. Aprovariam? E aí eu começo a responder. Acho que não aprovaria. É claro que é absolutamente sedutor saber que o Santos vai se livrar da dívida pelo Patrick. Um jogador que não deveria sequer ter sido contratado pelo Santos, um jogador que não conseguiu jogar na Série B, está emprestado esse ano a outro time de Série B, o Atlético Paranaense, e que tem contrato com o Santos até o final de 2026. Olha o tamanho do absurdo que é essa contratação do Patrick. Então, o perdão da dívida é sedutor, mas o Santos, apesar da fase ruim recente do Guilherme, trocaria um jogador que até ontem era titular absoluto, até ontem foi artilheiro do Campeonato Paulista, até ontem foi artilheiro do time na Série B, por 2 jogadores que estão longe de ser sequer titulares no Atlético Mineiro. O Igor Gomes ainda entra com um pouco mais de frequência, de vez em quando tem um lampejo, de vez em quando ele aparece envolvido num lance bonito, num gol, numa assistência. Mas o Igor Rabelo, se fosse o Igor Rabelo há 5 anos atrás, eu toparia, porque eu julgo ser um bom zagueiro. Mas hoje é um zagueiro que recentemente passou por uma lesão grave. Se eu não estiver fazendo confusão, no ano de 2025 só jogou 4 partidas com a camisa do Atlético Mineiro. Um jogador que perdeu absoluto espaço e eu vejo em baixa. O Santos precisa de zagueiro, André? Precisa. Mas eu não acho que o Igor Rabelo se enquadra no perfil dos zagueiros que o Santos precisa, que é um cara para chegar, vestir a camisa, ser titular incontestável. Eu não sei dizer sequer se o Igor Rabelo tem condições físicas de jogar quarta, domingo, quinta e domingo, quarta e sábado. Não sei. E o Igor Gomes é aquilo, é um jogador ruim que não serve para nada? Em absoluto, não é. De forma alguma. Mas eu acho que o Santos perderia nessa troca. Porque o Guilherme poderia deslanchar, né? É claro que o Pedro Rocha informou aí que a negociação foi encerrada, mas perceba que o Guilherme tem mercado na Série A. Vamos ver o que o Santos vai fazer com ele, se é que ele vai sair do Santos. Porque perceba,
Hoje, na noite de hoje, não sei se você está vendo esse vídeo na quinta-feira, horas antes do jogo contra o CRB, mas independentemente do momento que você estiver vendo esse vídeo, no domingo o Santos enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Jogar contra o CRB não vai mudar nada, porque ele já jogou o jogo de ida, então mesmo que ele vá para o Atlético Mineiro, para o Fluminense, para o Corinthians, para o Flamengo, na Copa do Brasil ele não pode jogar. Jogou uma vez, não pode jogar mais por outro clube nessa competição. Mas no Campeonato Brasileiro, o Guilherme tem 6 jogos. Se jogar contra o Vitória, Soteldo está lesionado. A outra opção para a ponta esquerda é o Matheus Xavier. Se fizer o 7º jogo, não pode mais jogar por nenhum time da primeira divisão. Pode sair apenas para o exterior. Então, qual é o planejamento do Santos para o Guilherme? Qual é o planejamento do Guilherme para a sua carreira? O Lucas Mussetti, no áudio da madrugada, no seu canal do Instagram, para quase 30 mil pessoas, disse que quando o Guilherme se lesionou lá atrás, no jogo de ida contra o CRB, ele estava decidido a sair. Porque falou, puxa, estou sendo vaiado, não sei se vou conseguir dar a volta por cima. Mas que hoje ele botou a cabeça no lugar e falou, pô, quero ficar, quero tentar dar a volta por cima. Se for isso, vamos ver se ele vai performar, né? De nada adianta querer ficar no Santos e o nível ser baixo, né? Eu adoraria jogar no Santos, mas eu provavelmente não teria condições técnicas de jogar no Santos, né? Eu nem acho que eu fui um jogador ruim de bola, que eu fosse um cabeça de bagre, mas para o alto nível não dá, para a primeira divisão não daria, eu acho. Acho não, tenho certeza. Senão eu estaria jogando, não estaria aqui no YouTube e fazendo outras coisas da minha vida, certo? Então o Guilherme também vai precisar se ajudar. Mas está aí registrado o Guilherme chamando a atenção de clubes do futebol brasileiro. Tá certo, gente? E para fechar o vídeo, bora falar sobre Júlio Furt e 2 meninos da Vila. O Santos inscreveu no Campeonato Brasileiro os zagueiros João Ananias e João Alencar, que jogam ali no Sub-20, são garotos da Vila, meninos da Vila, das categorias de base do Santos, e o atacante Júlio Furt, que recentemente foi reintegrado. Nenhum dos 3 deve estar à disposição para o jogo contra o Vitória em Salvador no domingo. Por quê? O Santos, que viajou ontem, quarta-feira, para Maceió e joga hoje, quinta-feira, contra o CRB, fica no Nordeste brasileiro e depois embarca para Salvador, para Bahia, onde pega o Vitória. Então a delegação que foi para o jogo do CRB é a mesma que vai para o jogo do Vitória, com a exceção do Zé Ivaldo e do Escobar. Na verdade, o Escobar nem foi para Alagoas. O Zé Ivaldo foi, joga hoje, mas não joga domingo. Então o Santos relacionou 24 jogadores, embarcou com 24 jogadores para Alagoas. O Zé Ivaldo está fora, mas deve ir com a delegação. O Furt e a dupla de Joões, o Ananias e o Alencar, não foram. Mas por que eles foram inscritos? Primeiro, o Gil talvez não vista mais a camisa do Santos. Talvez não vista mais. O Zé Ivaldo está sempre lesionado. E aí você tem Luan Pérez, Basso e oh meu Deus, esqueci completamente. Luan Pérez, Basso, Luizão, Gil e Zé Ivaldo. São esses 5. O Zé Ivaldo está suspenso. O Gil talvez não jogue. Sobram esses 3. É preciso ter pessoas inscritas para pelo menos compor o banco. O Kleber Xavier, nesse ponto, acerta ao inscrever os meninos. Se não precisar deles, tá tudo bem. Se precisar, tá lá. É melhor do que improvisar, não ter zagueiro à disposição, etc, etc e tal. O Furt, eu não sei se o Furt vai vestir a camisa do Santos no Campeonato Brasileiro, lembrando que ele foi reintegrado semana passada, depois de praticamente 5 meses só treinando na academia, deve estar sem ritmo de jogo e vai demorar para aparecer entre os relacionados, eu acho, né? Mas eu acho que depois da pausa para o Mundial, provavelmente. Então tá aí registrado os novos inscritos do Santos no Campeonato Brasileiro. Tá bom, gente? Mais tarde a bola rola para Santos e CRB, jogo da vida, jogo do semestre, vale vaga nas oitavas de final, vale mais de 3 milhões e 800 mil reais e o Santos deve ir a campo para esse jogo decisivo com Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza, Rincon, Zé Rafael e Rollaser, Guilherme Barreal e David Washington. Acha que o Santos passa? Tá confiante? Diga nos comentários e a gente se vê mais tarde no pós-jogo aqui do canal. Acabou o jogo? Corre pro canal, participe da live pós-jogo, porque aqui o torcedor santista tem vez e voz. Um bom dia de quinta-feira para você e a gente se encontra mais tarde, tomara aqui com a classificação do Peixão. Um abraço e até logo mais.